Olá, sejam bem-vindos. Aqui é Marcelo Barreto, eu sou psicólogo. Estamos aqui na Academia da Autoeficácia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante atual com relação à tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então vamos falar sobre a psicologia das emergências com o nosso convidado Jenson Sabino, que é psicólogo. Daqui a pouco ele está entrando aqui na live, onde a gente vai fazer uma entrevista. Ele que é dessa área, né? Mas, enquanto a gente aguarda ele chegar... Chegou. Deixa eu botar ele para entrar aqui. Como é que faz? Oh. Eu já convidei você, Sabino. Veja se você precisa fazer convite aí. Eu sempre me bato nessa. Veja aí. Peça para participar. Eu já mandei aqui o convite para você. Vê se está me ouvindo bem também. Olá. Seja bem-vindo, quem estiver entrando. Essa live vai ficar gravada no YouTube. Então, no YouTube é PCJ Marcelo, o nome do canal. Então, quem for assistir a posteriori no YouTube já... Não escuta, não? Deixa eu desligar aqui, então. Pronto, tirei os fones. Pode ser que o problema seja ele. Pronto, Sabino, já mandei aqui o convite aqui para você entrar. Veja se você aceita ou se é você que tem que fazer a solicitação. Eu sempre me bato nisso. Deixa eu ver como é que é. Olá. Bem, enquanto ele tá... Me escuta, né, Terezinha? Bem, enquanto o Sabino não entra, vou deixar aqui alguns recadinhos dessa semana. Eu sempre estou tentando fazer lives aqui com conteúdos diversos. Hoje é live de entrevista, como outras que eu já fiz no passado, com outros psicólogos, psiquiatras. Em breve também traremos outras profissões que também agregam, né, a psicologia, como nutricionista, educador físico. Amanhã nós teremos uma live de análise psicológica de uma série chamada Bebê Rena. Eu acho que é uma série, de certa maneira, forte. Já vi séries mais fortes, né? Mas eu achei um seriado interessante de se ver. Alguns pontos que eu queria trazer aqui, no que tange a saúde mental, o diagnóstico daquela que fica stalkeando o protagonista. Diagnóstico esse que foi formalmente entregue, né? A verdadeira pessoa que stalkeava ele na vida real, quem é. E na quarta-feira eu vou fazer uma live de capacitação aos psicólogos sobre o transtorno de estresse pós-traumático, o que é e como tratar. E enquanto isso, cadê? Pronto, Sabino tá... Tenta ver se você pede para participar e aí eu coloco você aqui na live. Tenta ver aí. Eu já mandei aqui várias vezes o convite aqui. Certo. Bem, o tema da live de hoje, né, que vai ficar salvo no YouTube, no canal PCJ Marcelo, é sobre também aquilo que a gente está vivenciando lá no Rio Grande do Sul, sobre essa tragédia, né, as enchentes, muita gente
que vai estar passando por essa situação e o que é que os psicólogos podem fazer. Que é especialista nisso e vai falar sobre esse tema da emergência psicológica. Cadê? Eu tô tentando colocar para dentro, não tô conseguindo. Ouço sons. Posso te ouvir, mas não posso te ver. Eu também. Posso te ouvir, mas não posso te ver. É mesmo, vai tentar De vez sair e entrar de novo, não sei. Não sei. Vou tentar fazer isso. De vez em quando o Instagram faz dessas. Mas eu vou tentar sair e voltar, tá? Tenta ver. Aconteceu a mesma coisa com Terezinha na semana passada, retrasada. Ela conseguia conversar comigo, mas não conseguia me ver. Mas enfim, coisas do Instagram. O que importa é que aqui todo mundo, todo o Brasil está mobilizado com isso. Então, nós sabemos que a maioria das pessoas não vai desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, né? Vivenciando essa tragédia. Mas existem coisas que a gente pode fazer para minimizar e o que não devemos fazer para que não desperte esse transtorno. Então, os psicólogos muitos com isso estão engajados em querer ajudar. Porém, eu também vejo que nem todos estão sabendo como fazer direito. Estão em dúvida, resistentes, algumas coisas. E é, a mesma coisa, né? Não te vejo. Sim. Mas eu te ouço. Quer ir assim mesmo? Eu também te ouço bem. E deixa eu só perguntar. Todo mundo está vendo nós dois? Será? Não, Acho que sim, né? não sei. O povo tá vendo a gente. Vê os dois, Leilani. É. Leilani vê a gente, nós dois. Pronto. Terezinha, Tá Luciano. ótimo. Então a gente pode seguir assim. Luciano Queiroz está aí também. Pode ver a gente. Vi que nem tudo, não sei se ele saiu. Então tá, Leilani tá aqui Tá no querido. ótimo. A Tá Terezinha ótimo. também vê, nós dois. Na gravação Já sei qual é a estaremos sua nós cara, dois. então. É isso. Então, Samir é meu amigo, né, do Corpo de Bombeiros, né, somos entrando na mesma turma. E tá aqui, né, fiz o convite porque ele é o cara da psicologia das emergências. Então, eu também tive que dar uma estudada, dei uma papirada aqui, meio que maratonei muita coisa para poder estar apto no que opinar, no que fazer, caso venha situações assim para mim, né, pacientes assim para mim. E também para poder estar aqui, né, tá? Só é um pouco do que a gente vai falar, dar a minha opinião. Uhum. Mas o show é seu, gente. Pode começar, fica à vontade aí. Se apresenta. Então, eu me chamo Gênison Sabino, sou psicólogo, formado aqui pela Universidade Federal de Sergipe. Sou bombeiro militar há 20 e poucos anos, né? Sou psicólogo há menos tempo. E, pelo menos aí desde 2007, eu estudo a psicologia das emergências, né? Praticamente, quando entrei na faculdade, já no primeiro período, eu me deparei com a psicologia das emergências. E, por já trabalhar com emergências, isso me chamou muita atenção, né? E aí eu fui fisgado por esse campo, né? Por essa temática, e de lá para cá, posso dizer que eu não parei, né? De estudar esse campo. Fiz minha monografia dentro dessa temática, né, sobre a psicologia das emergências. Inclusive, no final da minha monografia, o último capítulo dela traz uma mini cartilha de primeiro socorro psicológico, né? Então foi uma temática que eu trabalhei dentro da monografia também, né? E de lá para cá, infelizmente, né, a perspectiva, quando a gente começa a estudar desastre lá, desde 2007, já era que a tendência era de que houvesse um aumento, né, da frequência e da intensidade dos desastres. Isso vale para o mundo todo, não só para o Brasil.
E, infelizmente, a gente vem confirmando isso na prática, né? O que vem acontecendo aí, se for analisar a última década, aí, a gente vê, de fato, isso acontecendo, né? E se faz necessário, sim, né, que também os psicólogos se preparem para esse cenário, né, que tende a ser mais frequente e com impacto maiores. Coisa, agora me surpreendeu e até me botou medo. Quer dizer que já era previsto o aumento do número e intensidade dos desastres. Sim, não só um dos fatores, é claro, é a questão climática, né? A gente vê a degradação do ambiente cada vez maior, mais acelerado, e de fato, os países e, e aquelas estruturas né, de poder que teriam condições de tomar decisões para diminuir essa degradação não se posicionam dessa forma, mas também o próprio avanço tecnológico vai gerando desastres cada vez mais complexos, né? Isso também, o fator da tecnologia, da urbanização, da a mudança até nas próprias indústrias vem gerando aí, né, desastres cada vez que tendem a ser cada vez mais complexos. Certo. Então, mais um motivo para a gente estar cada vez mais preparado, não só, mas cabe muito ao governo, né, para estar preparado para isso, levar a sério a temática, né? E os psicólogos também estarem bem capacitados, né? Baseados mesmo nas evidências para que a gente tem que fazer. Sim, sim, é verdade, é verdade. É, a gente acabou não conversando muito, né, sobre o caminho que a gente vai trilhar nessa live, mas aí a minha ideia nem era pensar em trazer algo formativo, né? Uhum. Eu, nesse momento a gente tem aí, felizmente, né, diversas instituições disponibilizando formações gratuitas, né, na área de psicologia das emergências, de primeiros socorros psicológicos. Você mesmo disse que foi lá para pirar, né? Isso. Deu uma maratonada em algumas coisas, mas pensar algumas reflexões, trazer algumas reflexões dentro dessa temática, dentro desse contexto aí. Algumas coisas que eu tive acesso, contato nos últimos anos também, dentro desse cenário, e que algumas, inclusive, são pouco faladas, poucos comentados dentro do cenário, mesmo atual aí, da psicologia das emergências, nessa intervenção nessas situações de emergências e crises. Aí eu queria, né, passear, né, transitar por aí, Pronto. né? Fala aí, não. Fica à Então, vontade. aí, né, um dos temas inevitáveis, né, é falar de primeiros socorros psicológicos. E aí uma coisa curiosa, né, que apesar de toda essa movimentação em torno dessa intervenção, os primeiros socorros psicológicos não são intervenção baseada em evidências, né? Assim como você vê dentro de PBE, né, por exemplo, aquela intervenção que você tem um estudo que mostra, olha, se eu fizer isso, eu tenho esse resultado nessa população, né? Os primeiros socorros psicológicos ele não tem, até porque é muito difícil realizar estudos nesse cenário, né? Com as pessoas imediatamente após uma experiência traumática. Então, diferente do que se costuma pensar, né, como se fala de primeiros socorros psicológicos, ele seria uma intervenção que a gente chama de apoiada por evidências, né, ou baseada em consenso de especialistas, ou informada por evidências, mas não uma intervenção baseada em evidências, porque, de fato, a gente não tem aí estudos empíricos que mostrem, né, o resultado, né, desse tipo de intervenção, o que de fato ele causa, o que de fato ele previne. Mas, né, é uma intervenção segura, né, como disse, baseada aí em estudos a partir dos seus princípios e que aquilo que se faz ali, né, não vai causar um mal, né, vai ter um efeito que tende a ser positivo. Não sei se você sabia disso, né? Não, Mas não se fala disso quando se fala, né, nos primeiros socorros psicológicos. isso. Acho que porque também não tem esse público, né, tão grande, né? Mas eu estava lendo até um artigo sobre o rompimento, né, da barragem de Brumadinho, né? Eles conseguiram fazer um estudo com o pessoal lá que passou, né, pela aquela situação. E eles perceberam
72 horas depois ainda manifestavam muitos sintomas traumáticos, né? Não de transtorno pós-traumático, mas muitos sintomas que são normais, são adaptativos. A gente não pode também Uhum. patologizar. A pessoa passou por uma situação, está ali ansiosa, sem dormir, agitada, nervosa, uma série de coisas que faz parte. Né? Não precisa o psicólogo chegar ali e chega, não, vamos tirar você da situação. Não dá para patologizar algo que faz parte da nossa reação Uhum. para se adaptar a algo que, cara, é único, não acontece com todos, a gente pode imaginar, mas como a gente não passou na pele, a gente só consegue imaginar o Uhum. quão é terrível a pessoa perder parente, perder tudo que conquistou, perder animais de estimação, não ter expectativa. Tá, e aí? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou reconstruir tudo isso? A Sim. pessoa fica, e aí? Perdida, né? A gente costuma dizer que são reações normais diante de uma situação anormal, né? Então, aquelas reações elas são sim esperadas, né? E não é nada patológico, digamos assim, né? De fato, dentro desse início aí, desses primeiros dias após uma experiência traumática, seja ela de grande magnitude como desastre, até algo mais a nível individual, como né, vivenciar um sequestro, uma violência interpessoal, né? Então, essas reações são esperadas, sim, né? As primeiras horas, primeiros dias aí após a experiência. Bem. E aí você ia falando dos primeiros socorros psicológicos, né? O que o psicólogo vai fazer, então? É, O papel dele. primeiro, é, e aí eu vou né, entrar e sair né, dessa temática. Os primeiros socorros psicológicos, eles são uma intervenção que qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha sido capacitada para tal. É assim como os primeiros socorros físicos, né? A gente vai fazer a autoescola com os primeiros socorros, diversas situações, né? As pessoas têm acesso a mini cursos, palestras de primeiros socorros, se capacitam e elas podem, numa situação ali de um trauma físico, de um mal súbito, intervir. Da mesma forma, os primeiros socorros psicológicos, ele foi pensado né, e disseminado para que ele possa ser aplicado por qualquer pessoa, né, não só psicólogos, né? Pelo contrário, né? O ideal é que as pessoas que estão próximas, as pessoas que vivenciam essas experiências, possam ter a capacidade de dar esse suporte. Então, é estratégico capacitar algumas pessoas, como lideranças comunitárias, líderes religiosos, profissionais de primeira resposta, como bombeiros, policiais, samuzeiros, né? Que são as pessoas que têm o primeiro contato com as vítimas, por exemplo, numa situação de desastre. O ideal é que essas pessoas que vão ter esse primeiro contato, elas tenham sido treinadas em primeiros socorros psicológicos, para que esse primeiro contato já tenha esse olhar né, humanizado, mais sensível, compreendendo as reações que a pessoa vai estar manifestando ali. Então, psicólogos, é claro, né, precisam, no contexto ideal, manejar bem esse tipo de intervenção, né, mas não só psicólogos. E aí, o que se baseia esses primeiros socorros psicológicos? É um tipo de intervenção não invasiva, primeiramente, né, onde você vai dar, primeiro, um apoio prático, né, garantir, primeiramente, a segurança física dessa pessoa, o bem-estar físico, então, abrigo, alimentação, se for no contexto de frio, né, roupa, se essa pessoa está alimentada ou não, ajudar essa pessoa a se conectar, por exemplo, com as instituições que dão esse tipo de suporte naquele cenário ali de desastres. Informação, levar informação verídica, principalmente agora no contexto de tanta fake news, né? E conseguir conectar essa pessoa com as informações de fontes seguras, conectá-las com familiares se houve separações, conectá-la com sua rede de apoio, com os outros serviços ali que estão sendo oferecidos naquele contexto ali. Se colocar à disposição para uma escuta não invasiva, né, uma escuta que não é de explorar o que a pessoa viveu ali na experiência traumática, mas apenas de permitir ouvir, de preferência, se colocar à disposição para o que a pessoa precisa de suporte naquele momento. Né? E isso muito voltado para a questão prática. Mas, em alguma medida, também transmitir essa calma, né? Ajudar a pessoa a se tranquilizar para que ela consiga né, resolver aquilo
que é prático e precisa ser resolvido naquele momento ali. E ter esse olhar sensível, não julgador, né? Entendendo que a pessoa está vivendo ali talvez o pior momento da sua vida até então, né? Ou já revivendo uma história bem difícil. Então, estar calmo também para poder permitir esse processo que a gente chama aí de corregulação, né? Então, na medida que eu estou calmo, que eu tenho um tom de voz, né, que transmite essa calma e a pessoa, né, ao se conectar comigo, ela também, né, vai conseguindo acessar essa regulação nela mesma. Então, tudo isso está dentro desse contexto aí, desse princípio que seria os primeiros socorros psicológicos. Mas lembrando, né, que no primeiro momento ali, pensando no cenário de desastres, é garantir a segurança, garantir a questão física, né, que essa pessoa tenha o socorro físico, se ela precisar, médico, né, que ela esteja hidratada, alimentada, segura, para que depois a gente siga com esse acolhimento ali, né, pontual, não invasivo, né, não é psicoterapia, né, por isso que ele pode ser feito por qualquer agente naquele cenário ali, desde que tenha, de fato, recebido minimamente orientação para isso. Precisamente, né? Não é uma terapia nesse no socorro. A terapia é a posteriori, né? Se for verificada a necessidade, né? E é muito mais uma questão operacional. Então, eu vi até psicólogos que, eu vou para lá para poder ajudar. Mas o psicólogo que for lá para querer ajudar, já tem que ir ciente que vai ter que botar a mão na massa. É uma coisa muito mais de física, né? De agilizar, pegar coisa e tal, o que vai levar. É, muito mais do que sentar e conversar. Até porque eu estava lendo que não é indicado nas primeiras 72 horas pedir para a vítima contar o que aconteceu, o que foi que perdeu, como é que foi, né? Fazê-lo reviver a cena, porque ele está numa situação ainda muito frágil emocionalmente, e se ele reviver toda a cena que aconteceu fragilizado, ele não tem como elaborar. Então, tende a retraumatizar e aí desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Confere isso nos seus estudos, esse tipo de prescrição? Eu não vou, do que eu já li até hoje, nessa referência, por exemplo, de 72 horas, eu nunca vi em nenhum lugar, né? O fato é que a gente tem esse primeiro momento aí, essas 72 horas, onde essas reações são vistas com normalidade, né? Isso é normal dentro desse cenário, dentro desse contexto. A partir daí, os sintomas se prolongando, a gente tem aí uma possibilidade de configurar um transtorno de estresse agudo, né? Mais ou menos aí do terceiro dia até o 30º dia ali, esses sintomas vão configurar aí um transtorno de estresse agudo, que é digamos assim, um fator de risco maior para o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático. Então, se a pessoa, né, já vem com esses sintomas, ele se prolonga ali, a tendência é que ele ultrapasse um mês e a pessoa possa configurar ali um TEPT, por exemplo, né? Mas, pensando aí agora, do que a gente entende como um contexto de intervenção já pensando no trauma, né? Existe todo um contexto para que a gente exponha a pessoa à memória daquela experiência. Isso aí é algo que, né, quando a gente pensa, por exemplo, em lidar o tratamento de trauma, e aí, que não é nesse primeiro momento, né, já lá depois. A gente não começa jamais com a exposição a essa memória, né, isso vai acontecer no momento lá adiante, né, imagine nesse primeiro momento, pós o evento, ainda sob o impacto do evento, de fato, não há nenhuma vantagem, né, de fazer isso e pode ser realmente, potencialmente iatrogênico, né, vai causar um mal aí, né, e não bem. Isso. Porque, deixa eu fazer aqui. O Fernando fez uma pergunta, depois a gente retoma aqui nossa linha de raciocínio. O Fernando fez uma pergunta: quais principais sinais para saber que possa intervir? Principais sinais para saber, né, que possa intervir, falou assim. Uhum. Quando a gente fala de primeiros socorros psicológicos, a gente vai estar sempre priorizando, por exemplo, aquelas pessoas que vão estar manifestando algum tipo de sintoma, como desespero, pânico, né, uma dificuldade de se localizar, por exemplo, a depender do impacto, a pessoa pode
né, ter essa dificuldade de se situar, de não conseguir se conectar com a realidade ali, né? Se essa pessoa é um adulto que tem que cuidar de crianças, por exemplo, a gente vai ver que essa situação vai gerar ali um risco onde vai precisar de uma intervenção, né, que conduza tudo ali, para que aqueles que já são vulneráveis não fiquem mais expostos, porque aquele adulto não consegue cuidar, né? Pessoas que possam ter aí já um transtorno prévio, elas tendem a ter um cenário mais grave, por exemplo, diante de uma situação de desastre, né? Aquelas pessoas que, de uma maneira geral, já estavam vulneráveis antes, elas vão ter um cenário ainda, né, mais frágil, mas que vai demandar mais cuidado após uma situação como essa de desastres, por exemplo, né? E aí a gente vê a questão, outros sintomas, como disse, são meio que normais no sentido daquele contexto. A dificuldade para dormir, uma ansiedade, uma hipervigilância, né? Tudo isso vai estar aparecendo ali. E todas essas pessoas são elegíveis para receberem os primeiros socorros psicológicos. Nesse momento, né? Tendo profissionais disponíveis para isso, é interessante que sim. Muito bem. Eu acho que é importante, como você falou, não precisa ser só psicólogo, mas tem que estar capacitado para também poder saber o que fazer e o que não fazer. Eu vi essa semana o Davi, né, que é o campeão do Big Brother, né? Ele estava lá com a lancha dele, ajudando o resgate, e aí ele fez uma pergunta que a galera da internet não perdoou, né? Ele perguntou pro senhorzinho idoso, né? E aí, como é perder tudo, não sei o que, ele falou algo assim. Aí, ixi, meu Deus do céu, pronto. Aí a galera, assim, até um leigo percebeu que não é uma coisa que se pergunta, né? Então, existem coisas que não se deve perguntar e o que tem que perguntar. Porque tem coisas que parecem coisas gerais que a gente fala, né? Tipo assim, tipo assim, lista de frases a evitar. Pelo menos você não, sei lá, perdeu alguma coisa tal. Vai dar tudo certo. Graças a Deus, não sei o quê. Podia ter sido pior. Pior foi fulano que perdeu mais ainda. Ou seja grato por uma coisa. Ou não fique assim, desse jeito. Ou dizer, foi só bens materiais, bobagem. Seja forte. Né? Então, essas palavras, essas frases, podem até ser bobagem, mas para quem está em uma situação muito fragilizada, elas podem soar cruéis. Né? Até mesmo falar, foi Deus, graças a Deus, não sei o quê, agradeça. Até frases assim que parecem positivas, naquele momento está minimizando a dor e pode provocar uma dor até maior. Né? Então é preciso que as pessoas treinem, né, para saber o que falar, né? Como é que eu posso te ajudar? É natural você estar abalado, você não precisa passar por isso sozinho, eu estou aqui para te ajudar, pode contar comigo. Coisas assim, validando a dor do outro, né? E trazendo também, posterior, até a TCC falar isso, né? Começar a instilar a esperança. Né? Não de promessas, que vai dar tudo certo. Mas vamos mostrar a esperança aqui, vamos buscar o que tem que resolver nesse momento, para onde é que você vai, com quem você pode ficar, tipo de coisas assim. E ouvir, né? Está, é mais ouvir do que falar nesse momento. Ouvir. Não precisa ficar puxando. Às vezes o silêncio, esse silêncio que acompanha, né, o outro, né, inclusive respeitando o silêncio do outro, muitas vezes ele vale mais do que usar palavras que possam vir, né, a causar um dano. Mas às vezes tem uma ansiedade das pessoas, né, achando que eu preciso consolar o outro. Né, e não é sobre isso o apoio, né, não é sobre consolo, né, mas é sobre apoiar. E aí vai muito assim, de entender o que o outro está precisando e muitas vezes perguntando mesmo, o que é que você está precisando nesse momento? Né? O que é que eu poderia fazer, né, que vai lhe ajudar nesse momento? Se colocar disponível, né, mais do que essa tentativa de consolar, né, de achar que vai conseguir tirar a dor do outro, até porque, né, algo interessante é que a maioria das pessoas que vivenciam essas experiências, elas não vão desenvolver uma patologia depois, né? A maioria das pessoas se recupera bem, com seus próprios recursos. E, claro, ter apoio nesse momento potencializa essa recuperação, de fato, você já sabe.
né? Ter suporte ao vivenciar essa experiência potencializa a recuperação. Então, a maioria das pessoas vão entrar e vão sair dessa experiência, né? Algumas, inclusive, vivenciando aquilo que a gente chama de crescimento pós-traumático, né? E a partir dali ter uma mudança na sua vida, na forma de ver o mundo e as situações que algumas pessoas relatam, inclusive, hoje eu vivo melhor do que antes daquela experiência, tudo mais. É claro que não é todo mundo, mas é uma possibilidade já muito real para muitas pessoas. Interessante. A gente chama isso de crescimento pós-traumático? Existe essa... Sim, sim, existe. Sim, Bacana também, não sabia disso não. Pois é. E faz parte, né, também, além que aqui, não, tem que incentivar, né, descansar, né, o agir, né, pegar uma água, comer, fazer coisas que é capacitado de fazer, incentivar esse agir, o comer o melhor possível. Para crianças, né, brincar também, nesse momento as crianças também têm que se distrair com as suas coisinhas, com suas brincadeiras, planejar o próximo passo, restabelecer ali uma rotina, né, um passo a passo, uma rotina. Sim, sim. Eu tenho uma forma de pensar, né, que vai um pouco diferente nessa linha aí, Sim. E vem da minha experiência como emergencista mesmo, né, alguém que já atua aí há mais de 20 anos na área de emergência, e vou usar uma analogia muito, você vai entender, né, de onde a gente vem nisso. Imagine um avião, né? Um cenário onde o avião cai, e você tem lá diversas vítimas com diversas gravidades, e ali você vai ter naquele cenário pessoas que são leigas, que não conhecem nada de primeiros socorros, algumas pessoas que conhecem o básico de primeiros socorros, você vai ter ali socorristas de suporte básico e suporte avançado, até os mais especialistas ali, cirurgião de trauma, né? Enfim, tudo aquilo lá, naquele mesmo cenário, né? Então, você não imagina que naquele cenário complexo, com diversas complexidades, você vai pedir para o cirurgião do trauma ir lá colocar band-aid, né? Fazer um curativo no dedo de alguém, né? Sendo que tem vítimas muito graves precisando de uma intervenção mais intensa e mais complexa, né? E que tem um profissional ali com esse recurso que pode fazer esse tipo de intervenção, né? Então, o que eu acho que hoje falta, quando a gente pensa a atuação dos psicólogos nos cenários de emergências e desastres, é pensar nesse espectro de complexidades, né? Então, os primeiros socorros psicológicos, eles são muito importantes, mas eles são uma intervenção que foi pensada justamente por ela ser simples, ser barata, você consegue capacitar em larga escala, né? E capacitar um número grande de pessoas para fazer essa intervenção que é a base, né? Está ali no primeiro nível ali de intervenção. Só que a gente já sabe, né, que nesse cenário de desastre, para algumas pessoas, esses primeiros socorros psicológicos não vão ser suficientes, né? Algumas pessoas vão se beneficiar, já num primeiro momento, de algum tipo de intervenção de um nível mais intensivo, por exemplo, né? E aí, quando eu penso que só se fala aqui que nas emergências o psicólogo só faz primeiros socorros psicológicos, eu penso que é um equívoco, né? Eu acho que existem outros tipos de intervenção em crise que podem sim ser feitas pelo psicólogo, que é o profissional, né, capacitado, treinado para fazer, e que outras pessoas não vão poder fazer, né? E aí eu vou entrar num gancho, né? Durante os meus estudos nos últimos anos, eu descobri uma ferramenta, um sistema de triagem e gerenciamento de desastres chamado PsyStart. Você deve lembrar do protocolo START, né, que a gente usa no APH para cenários de múltiplas vítimas e desastres, né, que é triagem simples e tratamento rápido, a sigla do inglês, né, START. E foi criado, né, já há muitos anos, é uma intervenção baseada baseada em evidências, né, para esse cenário, que é a intervenção, né, triagem rápida, triagem simples e tratamento rápido, psicológica, né, no cenário de saúde mental, para situações de emergências e desastres. Então, a intervenção ela é baseada num sistema de computação, um algoritmo, né,
onde as pessoas vão alimentando esse sistema com os dados do campo ali, os socorristas, os interventores, não precisa ser profissional de saúde mental. Alguns estados dos Estados Unidos usam essa ferramenta, na Europa também tem alguns lugares que se usam, e ali você vai em tempo real alimentando com dados do evento e das pessoas que você vai tendo contato ali, dos próprios socorristas também, e ele vai dando ali um cenário de triagem que vai considerar o quê? A lógica da triagem, que não é eu dar a menor intervenção para todo mundo tentar fazer isso. A lógica da triagem é eu dar a melhor intervenção para o máximo de pessoas que eu puder dentro daquele cenário com os recursos que eu tenho, priorizando aqueles que precisam, né, de uma intervenção mais intensa, aqueles que estão mais graves, digamos assim, mas sempre considerando isso, os recursos que eu tenho e a gravidade das pessoas, as intervenções que ela precisa e tentar achar um balanceamento nesse tipo de coisa. Então, quando se fala aqui que a intervenção é só primeiro socorro psicológico, então o psicólogo vai fazer só primeiro socorro psicológico, todo mundo vai fazer, né? Eu acho que é um desperdício de recurso, se a gente considerar que naqueles cenários vão ter pessoas que precisam de mais do que isso. Mas isso é algo que ainda não se fala, né? Aqui, eu acho que a psicologia ela é recente na sua atuação nos cenários de emergência e desastre enquanto categoria, assim, em larga escala, né, dos últimos anos, que vem se falando e vem se capacitando, e os psicólogos estão adentrando nesse cenário, né? Mas você vê que é muito diferente o pensamento do psicólogo dos outros profissionais de emergência. Tem uma diferença de pensamento grande, principalmente nessa questão de pensar a triagem, pensar nesse pensamento de que, olha, nem todo mundo vai ser beneficiado só com essa intervenção, é possível outras intervenções, e é possível talvez já nesse primeiro momento, né? E aí a triagem ela leva a isso, a conseguir pensar essas diferentes intervenções a partir também da qualificação de quem tem lá, de quem está disponível para intervir nesse cenário. Mas isso é algo novo, como eu disse, né? Eu descobri, por exemplo, tive acesso a isso na época da pandemia, buscando lá referências para intervenções, e aí eu descobri o PsyStart, achei fantástico, assim, né? Porque eu já conheci o Start, então conectei rápido com aquilo ali, nossa. Mas aí, infelizmente, ainda é algo que depende de direitos, né? Você precisa comprar a licença para usar, é baseado, como eu disse, tem aplicativo, tem um site, você vai alimentando lá, né? Então não é algo ainda acessível, e no Brasil eu nunca ouvi falar, né, de nenhum cenário em que foi utilizado esse tipo de ferramenta. Essa ferramenta eu também nunca ouvi falar, né? Eu já ouvi falar, acho que da triagem mesmo. Porque eu estava assistindo esses dias vídeos do Conselho Federal de Psicologia, cartilha, a Arte Média também disponibilizou muita coisa, eu fiz essa maratonada. Né? E eu acho que eu vi algo sobre essa triagem, até porque não existe, não tem como dar conta dessa imensidão de gente, né? Tem que fazer a triagem para ver quem é que vai precisar de quê, né? De que tipo de intervenção, né? E agora, eu também, nessas minhas estudadas agora, eu vi, tem gente que fala que o atendimento do plantão psicológico tem que ser presencial, não dá para fazer online. E assim, até que ponto é isso, né? No primeiro momento, talvez, não dá para ser online, né? Porque você tem que fazer intervenções ali, concretas, né? Mas depois de quanto tempo, então, poderia ser esse atendimento online? Tem alguma coisa sobre isso? Então, não existe nada, nenhuma referência, né, oficial sobre isso, né? A pandemia nos mostrou, né, que o online ele funciona, né, ele funciona bem, né? Eu acho que vem um pouco também dessa ideia de pensar o que é o fazer o psicólogo nesse cenário de emergência e desastre, que eu vejo muito em quase todos os discursos essa associação, eu tenho que, né, levar água, ajudar a separar roupa, esse tipo de auxílio, né, parece que fica parecendo que o papel do psicólogo está muito vinculado nisso. Acho que alguma das queixas que se fazem, a possibilidade de atuar online, se resolveria se os psicólogos começassem a se organizar como a gente tem lá a nível de defesa civil, de bombeiros, a ideia de um sistema de comando de incidentes, por exemplo, né? Hoje tem muita oferta de apoio psicológico
de empresas, de grupos, né, ações que estão meio que separadas, né? Se isso tivesse unificado com, né, um gestor, alguém que tivesse ali, né, todo o contato, todo o conhecimento, e os psicólogos lá na ponta também tivesse esse meio de ter as informações de lá do cenário, da cena lá, né, do local que está acontecendo, então isso facilitaria, porque se critica porque você está lá na sua cidade, no online, você não vai saber onde tem um abrigo, onde está distribuindo o remédio, e você não vai saber dessas informações. Mas se a gente tivesse, né, uma estrutura como um sistema de comando de incidentes, né, que juntasse, sei lá, a partir do conselho de psicologia de lá, né, todo mundo que quer dar apoio, todas as equipes tem uma vinculação direta com ele, e o conselho que está lá no cenário, no território, tem acesso às informações que são necessárias do território, eu acho que se resolveria isso e o online teria algum tipo de viabilidade. Claro, tem questões técnicas, tem gente que não tem internet, tem gente que não tem celular, né? E aí a gente poderia estar pensando a ideia da triagem, né? Uhum. Quem está lá e que pode receber, e só pode receber o auxílio localmente, presencialmente, beleza, vai ter lá uma equipe que vai dar esse suporte. Mas a gente sabe, tem muito mais demanda do que oferta de serviço. Então, esse contingente que está no online também entraria aí como, né, essa retaguarda, esse suporte, esse acesso para quem consegue já, né, ter esse tipo de auxílio aí, desse formato, né, mediado pela tecnologia. Porque a pandemia mostrou isso. O online ele funciona, ele é efetivo, né, ele chega e ele dá o suporte também emocional, psicológico para as pessoas. A gente não pode negar isso agora, dizer, não, aquilo foi só lá, agora não funciona mais. Né, não faz sentido. Né, mas, é claro, isso precisaria de um cenário com um nível de organização muito diferente, né, de articulação do que tem hoje, e pensando nessa ideia de talvez um sistema aí de comunicação, de articulação, que fizesse funcionar de uma forma muito mais integrada. Mas é isso, como eu disse, a psicologia está chegando, ainda está chegando, talvez precise olhar para esses outros profissionais que já atuam em emergência há muito mais tempo, e já criaram formas de organização, né, bem diferentes, por exemplo, né, como o próprio sistema de comando de incidentes, que ajudaria bastante a mudar a lógica como o psicólogo atua nos desastres aqui no Brasil. Uhum. E essa triagem é interessante também porque, por exemplo, pega os dados da vítima, né, o cadastro, o contato, e aí, assim, nem todo mundo vai ficar. A pessoa vai ficar alguns dias no abrigo, né, não sei, do governo, mas depois pode ir para uma casa de um parente, pode até sair da cidade e ir para um outro estado também. E esse cadastro é interessante para saber acompanhar, né? Como é que essa pessoa está agora, onde é que ela está, está tendo alguma reação, como é que tá. Seria por aí, né? Esse tipo de coisa, esse acompanhamento. A pessoa é salva, fica no abrigo, não sei quantos dias, depois ela vai para algum outro lugar. Às vezes não para a própria casa de volta, porque ela está caótico ainda, mas vai para casa de um parente, imagina. Então, Eu esse acredito que cadastro é interessante. esse tipo de informação, acredito que até existe, né? Os abrigos eles têm toda uma logística de administração, de fluxo de pessoas. Aí a galera aí do SUAS, né, da assistência social, eles têm um manejo bacana. Claro que quando a gente pensa em logística humanitária é um pouco mais complexo, né? A situação como essa complexifica muito mais, nem dados se perdem, é fato, né, sobre isso, mas alguma coisa aí se permanece. Uma coisa interessante, né, que é importante pensar nesse cenário de emergências de desastres é quem chega querendo dar ajuda, né, conseguir se articular com a rede local, aquilo que ainda está funcionando lá de estrutura de SUS, de SUAS, né, essa conexão é importante, porque eles que de fato vão seguir em frente, né, na fase de reconstrução, né, e vão dar continuidade, porque tem pessoas que vão precisar de suporte não só agora, mas de médio, alguns até de longo prazo, tendo essa continuidade. Então, essa articulação com aquela rede ali local da saúde, da assistência, é bastante importante que haja isso aí, né, até para
os encaminhamentos futuros e tudo mais. Né? Em algum momento vai precisar, quem está de fora em algum momento vai se retirar, quem fica lá vai ter que continuar esse trabalho, né? E tudo isso aí é importante. Né? E também tem muitos grupos da ciência que estão pensando nisso, uma assistência um pouco mais, não só agora, no nível dos primeiros socorros psicológicos, dessa intervenção inicial, mas daqui a alguns meses, quando de fato os casos de TEPT começarem a ser confirmados e precisarem de tratamento, então esse suporte externo vai fazer, a distância vai fazer muito sentido e vai ser muito necessário, porque aquela rede local talvez não dê conta de absorver toda essa demanda, né, que vai ficar aí como saldo, né, desses eventos aí. Então, quem está de fora, e aí sim, agora já está no cenário onde o atendimento online já está, né, totalmente pacificado, que é do atendimento clínico convencional, tal, e vai chegar esse momento também. Muito bem. Tem um comentário aqui da Lali Gullins, não sei se é assim. Lali. Ela falou... Ela era a nossa estagiária lá no Laila, né? Ela falou que, com relação ao online, né? Funciona, mas Larissa, não é... Larissa. Larissa? Com relação ao atendimento online, funciona, mas não é no modelo que temos atualmente para o online convencional, né? Precisaria de suportes estruturais para dar o suporte emocional coerente com o contexto. Isso mesmo, Larissa, né? Essa é a ideia, né? Precisaria ainda de uma integração aí, de uma estrutura que permitisse que... mas aí, importante também, né? Porque a gente tem várias frentes aí de necessidades. Né? A gente tem aquela população que são as vítimas diretas, né? Que estão ali, precisam ainda de um suporte prático muito forte, pessoas que estão sendo resgatadas ainda, pessoas que estão, né, em áreas de difícil acesso, e que, de fato, para essas pessoas, talvez, esse tipo de suporte, de apoio, não vai ter uma efetividade nesse momento. Mas a gente tem, por exemplo, todos os profissionais e voluntários que estão, né, dando apoio lá, fazendo resgates, né, que também são vítimas, né, eles têm aí um impacto também, aquele que a gente vai chamar de trauma secundário, trauma vicário, né, elas podem desenvolver sintomas e precisam também de suporte emocional. E nesse momento esse suporte já pode ser online para essas pessoas, né, que não estão afetadas diretamente, que têm ainda algum tipo de acesso a recursos como internet, celular, e podem receber esse apoio de quem está um pouco mais distante aí, né, e deixando também, querendo ou não, a mão de obra que está lá presencial para dar esse suporte a quem foi afetado diretamente. Tem os familiares que às vezes estão em outras cidades, mas estão impactados com o que aconteceu lá, né, com seus parentes, com seus amigos, e que também são afetados e precisam também de um suporte. Então, tem camadas aí que precisaria de uma logística de pensar nisso. Né? Então, tem a intervenção à vítima direta, que está lá ainda na zona quente, na área quente lá, que é um tipo de suporte. Tem essas vítimas secundárias, os profissionais de primeira resposta, principalmente, que precisam também de suporte e que podem ter um suporte diferenciado dessas pessoas. Então, tem muito ainda, né, que caminhar, o que entender, o que aprender, o que organizar, o que sistematizar. Né? E a gente vai fazendo isso no caminho também, né? É fato. E aproveitando, pelo que eu pesquisei aqui, na prevalência de TEPT em um ano, as vítimas diretamente é de 30% a 40% de ter TEPT em até um ano. Ao resgatista, há a chance de 20% dele ter TEPT depois de um ano. Né? Ao resgatista, ou seja, os bombeiros, a população em geral, todos nós, né, que não estamos lá envolvidos, mas só de ver, 10% também ter TEPT, porque traumas também a gente aprende não só passando na pele, mas de ouvir falar, de assistir por algum parente que passou. Então a gente também pode, né, ter medo, traumatizamos, temos medo de alguma coisa, mas antes você tem medo de avião? Já caiu de avião? Não, nunca caí de avião. Mas tem medo de avião? Nunca passou por nada. Sim. Tem medo porque ouvi falar, alguém passou por uma turbulência, ou passou por, enfim, coisas assim. E aí, nesse ponto, né, falar o seguinte, o fator principal do TEPT é a extensão da exposição ao desastre. E pensando nisso, então, a pergunta, quanto tempo, então, os resgatistas, temos os nossos colegas bombeiros, todos nós, todos eles,
quanto tempo tem? Eles podem ficar lá, na lida, para depois, tá bom já, e vamos voltar aqui para casa, e vai outra equipe. Tem isso? Quanto tempo? Tem um limite de tempo para eles? Não tem um estudo específico sobre isso, porque, na verdade, quando a gente vai pensar em traumatização, né, a gente tem fatores que são da experiência em si, né, do evento que está lá, mas também tem fatores do indivíduo, né, que tem que ser considerados também, em termos de resiliência, em termos de experiências traumáticas anteriores, em termos de até a preparação técnica do profissional vai contribuir para uma maior ou menor traumatização. A gente vê isso no dia a dia, por exemplo, trabalhando com profissionais de emergência. Quando a gente vai para uma situação onde a gente está extremamente preparado e a gente vai para um em que a gente está despreparado tecnicamente, a gente vê que é afetado de forma diferente nessas experiências, né? Então, não seria sobre até porque a pessoa pode, por exemplo, estar lá bastante tempo, mas não ter contato, por exemplo, com pessoas de sofrimento na mesma intensidade com outra que vai lá e passa, né, sei lá, 4 dias só resgatando corpos, por exemplo. Né? Então, né, o fato de estar lá, nem todo mundo que está lá está tendo a mesma exposição. Né? Nem todas as funções que estão ali, nem todo mundo está ali, claro. Então, tem diversos tipos de exposições ali. Então, só o tempo não dá para ser um preditor, né, de desenvolver ou não a traumatização que vai levar para um TEPT ou outros contextos, né, um TEPT secundário ou até algo que a gente chama de fadiga por compaixão. Né? Então, é um cenário aí que não tem muito essa previsibilidade matemática. Não tem. A equipe do Brumadinho, né, quando voltaram, né, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com eles, eles falaram, cara, ó, sério, é um negócio que a gente pega pedaço de gente. Então é um negócio que foi muito forte para eles, sabe? Eles voltaram com um certo abalo. E ia fazer 2 perguntas em cima disso. Primeiro não é uma pergunta, eu acho que é mais eu acho que cada resgatista tem que seguir, né? Já deu para mim. E não ter vergonha de dizer, equipe, não dá mais para mim. Vocês podem ficar, eu volto de algum jeito. Vou pegar o primeiro avião, não sei, o primeiro carro e vou voltar porque esse é o meu limite. Eu acho que isso é importante, né? Para quem não vê, não, você tem que ficar. A equipe toda aqui, tá todo mundo indo, você, né? Eu acho que não existe esse cálculo matemático de um tempo limite para todos, mas se você tem uma preparação e perceber, ó, já deu para mim, não dá mais. Acho que por aí, seria por aí critério? Uma autopercepção? Pronto. Eu acho que existe um dado também que você não falou, mas, por exemplo, o índice de TEPT é maior em voluntários do que em profissionais, como os bombeiros, os policiais. Existem também estudos que mostram isso. Acho que isso poderia e deveria, né, deve fazer parte da formação profissional. A ideia do autocuidado também. A ideia de, por exemplo, perceber sintomas, se perceber tendo alterações como, olha, estou sentindo meu sono prejudicado. A gente sabe quando a gente tem o sono afetado por um tempo, né, prolongado, isso vai complicando as situações, aumentando alguns sintomas, tudo isso. Eu acho que é algo muito comum nos profissionais, de uma maneira geral, dos que eu conheço, tive acesso, que é de o que é que eu faço para gerenciar o estresse, né? As ferramentas de gerenciamento, porque tudo isso a gente está falando de estresse. Quando eu falo de trauma, eu estou falando de estresse. Assim como quando eu falo de burnout, eu estou falando de estresse. Né? Então, todo esse contexto tem a ver com estresse. O que é que eu faço para gerenciar esse estresse que é gerado ali, que eu estou submetido? Né? Como é que eu lido com esse estresse que é gerado e que ferramentas de cuidado eu tenho para ir, de fato, descarregando, gerenciando esse estresse para que ele não chegue ali no nível crítico e me leve ali ao contexto patológico, por exemplo. Então, nos profissionais como o bombeiro, policiais, a depender aí, a gente vai ter aquilo que a gente chama de ethos do herói, né? Eu incorporo aquele personagem do herói e muitas vezes eu rompo os meus limites, eu ignoro os meus limites, né? O meu autocuidado, o meu bem-estar para poder cumprir a missão, para poder, né? E aí é muito comum nesses cenários a pessoa extrapolar os seus próprios limites, né? E descuidar
né, do sono, da alimentação, do descanso, né? E aí é interessante que é muito complicado num cenário de poucos profissionais e muita demanda de trabalho, seria criar os turnos de trabalho que desse a possibilidade do profissional ter também aí o seu descanso, que se nesse descanso minimamente ele conseguisse se desconectar daquilo ali, tivesse espaços em que isso fosse possível. A gente sabe que em alguns cenários é muito difícil pensar que isso vai ter como ser possível, às vezes não é. Mas mesmo quando isso é possível, o profissional ele não está treinado para isso. Olha, vamos desconectar aqui, vou fazer uma prática aqui para me desconectar, para poder, né, entrar em um outro estado aqui, em um outro fluxo, né, porque eu sei que eu vou voltar daqui a algumas horas para aquela cena lá. Isso é uma cultura que ainda precisa ser construída, né, entre esses profissionais também. Que eles não são heróis, que eles são humanos, são profissionais. Né, que isso faz é importante, inclusive, para o rendimento deles na própria missão. Né? Se eles conseguem ter um período de recuperação, né, onde eles se permitam, de fato, se recuperar mentalmente, fisicamente, ele vai voltar, né, mais próximo ali do seu 100% para continuar aquela missão ali. Mas, como eu disse, é complexo num cenário onde a gente tem muito menos profissionais, né, e muito mais demanda do que ser feito. Mas isso precisa minimamente ser pensado por quem está gerindo também aquele cenário ali, né, em termos de logística, em termos de comandos, né, tudo isso. Muito bem. Então tem que ter esse preparo prévio também para os resgatistas, né? E quando você falou que acontece mais em voluntários, e pensando agora, talvez seja justamente porque o voluntário, ele não lida com aquilo, não é o dia a dia dele, né? Nós, resgatistas, lidamos com isso. Então a gente vai, digamos que, desensibilizando as tragédias, porque mesmo sem tragédia grandiosa, a gente pega acidentes, já nos movemos com outras tragédias, digamos que menores, incêndios, casas que desabam, uma série de coisas. Lidamos com escombros, pega-corpos, então a gente vai desensibilizando quanto a isso também, né? Faz parte. É que nem um médico cirurgião. Né? Se eu for cortar uma pessoa, abrir o tórax da pessoa, eu não consigo. Eu não vou conseguir abrir o tórax de ninguém. Mas o médico cirurgião, de tanto fazer, ele já faz aquilo ali de boa. Isso aí sem problema nenhum. Então pode ser isso também, né? Os resgatistas já estão acostumados porque é a lida deles e o voluntário não é a realidade dele e quando se depara, não está preparado para encarar aquele peso da situação, né? Seria por aí, mas assim, né? Eu acredito que exista uma dessensibilização, né, pela exposição e também o fator do treino. Então, assim, a gente, durante os treinamentos, durante os cursos, né, tudo, muitas vezes a gente antecipa cenários, né? Então, eu sei, naquele cenário, quando eu chego ali, um cenário que parece caótico, mas o protocolo que está na minha cabeça, ele me dá um script de como eu vou me comportar. E isso, muito provavelmente, diminui a chance de eu ser tomado, por exemplo, por uma superativação da minha amígdala. Né? Eu não vejo aquele cenário como um perigo de um nível que me congele, por exemplo. Porque eu tenho aquele cenário que aparentemente é caótico, na minha cabeça eu olho para ele e eu tenho, isso aqui é assim, isso aqui eu vou fazer isso, esse caminho eu vou tomar dessa forma, é claro. Tem algum nível de imprevisibilidade, mas o treinamento ele faz isso na nossa mente, né? Ele cria ali roteiros, scripts de ação que vão ajudar e diminuir também o estresse por essa imprevisibilidade, por esse cenário aparentemente caótico, que é o que as pessoas vivenciam quando elas tomam um desastre, né? Tudo perde sentido, né? O mundo presumido, ele, né, desaparece porque tudo ali agora é imprevisível e ameaçador. Para o profissional treinado, não, aquele cenário ele, né, é caótico, mas ele tem ali uma lógica, né, que o meu treinamento me informa e isso ajuda também a diminuir o estresse que eu vou sentir estando naquela situação. Claro que tem outros fatores também, mas eu acredito que isso tem um potencial, né, real aí de ajudar o profissional nesse cenário. Isso. Quando a gente pensa em transtorno de estresse pós-traumático, né, a gente está vivenciando aí, né, no Rio Grande do Sul, né, que é esse negócio astronômico. Mas existem outros de menor, digamos, menor potencial, menor evidência. Está vendo que no Maranhão também aconteceu enchentes, as casas ficaram submersas, entre outras tantas situações que ocorrem, né, no Brasil, no mundo, mas vamos focar no Brasil.
Então, não precisa ser a gente ficar mobilizando, nossa, acontecendo no Rio Grande do Sul no nível macro com centenas de pessoas. Não precisa ser centenas de pessoas para a gente estar sensível, nossa, tem que fazer alguma coisa. Dezenas de pessoas, uma cidade, uma vila, um prédio que seja, que pega fogo, pessoas ali também podem ter transtorno de estresse pós-traumático. Não só aquela imensidão que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas coisas pequenas, pontuais, né? Com menos evidência na mídia. Então, Sim, que outros também, que outros estresses pós-traumáticos, outros traumas também, tem que chamar a atenção da gente, do psicólogo ou da população em geral, para reconhecer isso aqui também é um trauma. Isso aqui eu também tenho que prestar atenção. duas coisas, eu vou fazer duas respostas. Um é um comentário. Na época que eu estava escrevendo minha monografia, eu tive acesso a uma notícia no site lá da ONU, um estudo que foi feito que mostrava que a maior parte das mortes e dos prejuízos econômicos, eles aconteciam em pequenas ocorrências que nem viravam notícias, muitas vezes. Então, eram pequenas ocorrências pontuais que não saíam na mídia, né? Então, o somatório dessas pequenas ocorrências era um volume muito maior de mortes e de prejuízo econômico do que os grandes eventos, Olha, né, de desastres. Né, um dado, né, que eu fiquei na época muito curioso, inclusive, está lá referenciado na minha monografia. E outra coisa é que é muito mais provável desenvolver TEPT quando a experiência com potencial traumático ela é desencadeada por outro ser humano. Então, ações de violência interpessoal, estupro, tortura, né, elas têm um potencial muito maior de gerar o desenvolvimento do TEPT do que uma ocorrência como um desastre natural, por exemplo. Tem estudos que mostram isso. Né? Então, pensando agora, né, como você falou, como psicólogo na clínica, então, pessoas que vivenciaram violência, né? E aí a gente tem aí um número absurdo de violência contra a mulher, né? Violência contra crianças, situações de tortura, de abuso sexual. Então, esse tipo de experiência, eles podem ter um potencial maior de gerar o desenvolvimento de TEPT do que esse tipo de ocorrência, por exemplo, ligada aí a outras causas. certo. Também, mais um dado que eu desconhecia, né? Quanto o outro aumenta ainda mais esse trauma do que ocorrências da natureza ou acidentes. Sim, sim. Já temos aqui uma hora de live, vamos caminhar para o nosso final. Palavras finais para trazer. Eu acho que é essa ideia, né? Eu acho que em algum momento, assim como eu defendi sempre, né, que os primeiros socorros, eles deveriam ser ensinados já na escola, desde lá na infância, né, até a faculdade para todo mundo. Acho que a gente precisa chegar num momento que os primeiros socorros psicológicos também sejam disseminados nesse nível, né, em que as pessoas possam ter acesso a isso. Eu iniciei na instituição lá que a gente trabalha, né, a falar sobre primeiros socorros psicológicos, né, em algumas formações eu tive esse acesso, e é interessante porque quando a gente pensa na formação do profissional de emergência, ele tem uma via de mão dupla esse conhecimento. Ele, tanto o profissional, ele vai usar lá fora, quando ele for intervir na sociedade, junto à sociedade, e ele vai ser um profissional que tem um manejo, um tato diferente, como também serve aqui dentro, né, com os pares. Não, quando alguém que está ali do lado dele vivencia uma situação e que é impactado, aquele profissional que está ali do lado dele, o canga, né, já tem esse conhecimento e pode fazer esse tipo de primeira intervenção, primeiro manejo também. Então, acho que é uma ferramenta muito estratégica, né, por conseguir ter essas duas formas de acesso, acessar lá fora e acessar dentro da própria instituição, entre os pares. Isso, eu acho que conseguir avançar com isso vai ser algo, né, muito bacana e isso, né, chegar a mais profissionais que atuam no cenário de desastre vai ser muito, muito interessante. E deixo essa reflexão, né, para nós da psicologia. Eu acho que a gente consegue avançar a pensar nossa intervenção em desastres para além dos primeiros socorros psicológicos, né? Existem outras intervenções possíveis e necessárias, né, desde o primeiro momento, do primeiro impacto,
né? Mas eu acho que esse conhecimento ainda está chegando aqui de uma forma muito incipiente, né? Para a gente pensar essa estrutura mais organizada de intervenção, né? Seja lá encabeçada pelos conselhos ou pelas redes aí de saúde mental das cidades, mas pensar intervenções que estejam mais articuladas e que consiga articular o presencial, o online, né, mediado pela tecnologia. Existe até teleatendimento, né, em diversos cenários. Esses dias, hoje eu tive acesso ao material de primeiros socorros psicológicos via teleatendimento, né, porque na pandemia eu vi manual de primeiros socorros psicológicos para atendimento via telefone. Né? Isso existe, isso é possível. A questão é saber, né, em que momento, em que contexto e com que isso se articula, porque nada é isolado. E, só para fechar também, né, o psicólogo que quer atuar, ensinar nesse tipo de cenário, em cenários de desastre, ele jamais ele vai fazer essa atuação sozinho. Então, ele não vai botar a mochila nas costas, eu vou lá para tal lugar que tem um desastre lá, porque eu sou psicólogo e tal, e sei, não existe isso. Toda intervenção, ele precisa estar articulado com algum tipo de instituição, né, que já está lá, que está atuando, que faz parte do gerenciamento daquela ocorrência ali mais amplo, seja a Defesa Civil, seja um conselho, seja uma secretaria, mas não existe essa atuação de voluntário avulso, assim, eu vou lá e vou ver lá o que é que eu faço. Isso é extremamente perigoso e potencialmente prejudicial também, né, para quem está lá, né, do outro lado, para aquele que vai ser o destinatário daquele suposto cuidado. Então, quer atuar nesse cenário, se vincule, né, entre em contato, se vincule com alguma instituição. A gente sabe que em alguns cenários, por exemplo, como hoje está no Rio Grande do Sul, como foi em Brumadinho, a gente ir uma pessoa para lá sem nenhum planejamento vai aumentar a sobrecarga lá de demanda de água, de alimento, de abrigo, né, porque é mais uma pessoa para consumir recursos. Então, todo mundo que vai para lá precisa de um nível de planejamento, estar articulado, né, com alguma instituição que atue lá, que consiga dar o suporte para aquela pessoa, né, garantir a segurança dela, garantir minimamente que ela vai ter condições de atuar. Então, isso não é feito de qualquer forma, né, precisa se articular bem, além da capacitação, ter essa articulação com quem está, de fato, já atuando lá a nível institucional, né, instituições que estão lá prestando esse primeiro suporte, e aí esse profissional pode se vincular a isso aí e poder atuar de uma forma ética, segura, né, sem fazer loucura, né, ou algo que, inclusive, já se chama em alguns lugares de turismo de desastres, né, tem profissionais que fazem esse tipo de ação. Então, isso é totalmente contraindicado. E vamos continuar aí, né, avançando, estudando, se capacitando e pensando aí e evoluir, né? A ciência não para, né? À medida que cada ocorrência que acontece, se junta mais conhecimento, se analisa aquilo ali e tende-se a avançar ainda mais. Muito bom. Bom ter falado isso, né? Essa importância de se vincular a uma instituição para poder ajudar e não chegar lá, fazer, sei lá, a cara coragem e colocar nos stories para dizer que está lá, né? Nossa, como sou bonzinho. Mas muito obrigado, Jenson. Olha, realmente foi riquíssimo, superou minhas expectativas, me agregou muito conhecimento, né? Eu estava totalmente leigo nessa área da psicologia das emergências, deveria ter até na faculdade, né? Um módulozinho, né? Não custava nada uma matériazinha, né? Mas, Tá na hora já, tá na hora. A gente vai se capacitando. Mas aí, como disse, né? As matérias de primeiro socorro, de APH, entraram nas faculdades de medicina um dia desse. Olha. Quando eu comecei minha vida como bombeiro, o médico saía da faculdade sem saber primeiros socorros. Então, né, a gente está até mais avançado enquanto psicólogo, já está falando muito mais, né, dando acesso ao conhecimento de primeiros socorros psicológicos até mais rápido do que chegou os primeiros socorros para as faculdades de medicina. Então, a gente avança e chega lá também. Isso explica muita coisa. Edmilson está agradecendo, parabéns. A Janaíne também está agradecendo. E eu também agradeço muito. Vai ficar salvo aqui no meu Instagram. Depois eu vou subir esse vídeo lá no meu canal do YouTube, PCJ Marcelo, para quem quiser assistir. Não sei se vai ficar aparecendo a sua cara, gente. Vou ver como é que vai Mas ficar. Eu acho que todo mundo, a gravação, todo mundo está vendo aí, nós dois. Eu também não lhe vejo aqui, mas já acostumei. É maravilha. Muito obrigado. Então a gente fica por aqui. Eu que agradeço. Valeu. Muito bom. Até a próxima.
Tchau, tchau.